foi já dito, né, pelo irmão Felipe, a gente vai estar dando sequência, né, no estudo no livro Santos no Mundo. A gente vai tratar hoje do capítulo 3, né, sexo e casamento, né. Nós vamos ver, né, como os puritanos trataram, né, desse tema, né. E no capítulo 1, né, desse livro, uma das primeiras aulas que a gente fez sobre esse livro, né, como eram os puritanos, nós vimos que uma das acusações que eles sofriam, né, era a de ser contra, né, o sexo. E hoje nós veremos, né, que não, né, iremos analisar, né, o contexto, né, que os puritanos estavam inseridos, né, e eles eles entendiam, né, o sexo como algo ideal, né, entre homem e mulher, né, dentro do casamento, né, é claro, né, todo cristão ele defende, né, desde que seja feito, né, ali dentro do casamento, né. E esse capítulo, o Leland Hayek, ele vai abrir com a seguinte pergunta, né? Os puritanos, como todos sabemos, eram sexualmente inibidos e reprimidos ou não eram, né? Ou seja, os puritanos eles eram sexualmente tímidos. É isso que a gente vai ver, né? Nessa aula de hoje, né? Na tratativa desse capítulo. Caso os irmãos, né, tenham alguma pergunta, algum acréscimo a fazerem, né, estejam aí abrindo o microfone, né, para que possam participar, né. E peço, né, que as perguntas feitas, né, sejam feitas dentro do tema, né, para a gente não sair, né, para a gente aproveitar, né, a hora que nós temos. Então, o Leonard Henrique ele vai trazer, né, uma citação, né, um fato bem curioso, que quando uma esposa da Nova Inglaterra reclamou primeiro para seu pastor e depois para toda a congregação que o seu marido estava negligenciando a vida sexual deles, a igreja efetuou a excomunhão, né, desse homem. Então, nós vemos aqui, né, o quanto eles davam importância, né, a vida conjugal, né, a vida do matrimônio. E o apóstolo Paulo, né, ele nos lança uma luz, né, do porquê esse homem ele teria sido excomungado, né, de sua igreja, né, e quais são os malefícios que ocorrem, né, por conta dessa recusa, né, em que né, se abdica do ato, né, sexual no casamento, né. O texto em questão é 1 Coríntios 7, versículos 3 a 5, que vai nos dizer que o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então, nós vemos nesse texto, né, do apóstolo Paulo aos Coríntios, que tanto o homem, né, quanto a mulher, né, eles não têm domínio sobre o seu próprio corpo, pertencendo, né, ao outro, né. Então, tanto o homem quanto a mulher, eles não poderiam, né, e não podem negar, né, o ato sexual dentro do casamento. William Gould, né, que era um puritano, né, ele vai dizer que negar a união sexual, né, é negar um débito devido e dar a Satanás, né, grande vantagem, né? Então, quando o homem ou a mulher, né, uma parte, né, ele nega isso dentro do casamento, dá um grande poder, né, de Satanás, né, para que e nós vemos que muitos casamentos são destruídos por essa questão, né, porque as pessoas
elas se abdicam, né, dos seus deveres, né, conjugais ali no matrimônio. E o Leland Hicken, ele vai trazer algumas citações, né, que, que, que envergonham, né, a teoria, né, de que os puritanos eles eram sexualmente reprimidos, né, que eles eram pessoas tímidas quando o assunto era o sexo. Cotton Mather, né, ele vai chamar a sua esposa de uma criatura adorabilíssima e tal dom do céu para mim que o senso disso dissolve-me em lágrimas de alegria, né? No livro Um Anel de Casamento é retratado marido e mulher como dois instrumentos fazendo música e duas correntes curso, né? Então a gente vê que o sexo na perspectiva puritana também tratado, né, de uma forma poética, né, em que os puritanos enxergavam isso, né, como música, né? Tanto o homem e a mulher, né, quando se relacionavam, né, era como se estivesse, né, compondo, né, uma uma bela uma bela música. Uma citação também de Thomas Hope, né, outro puritano, ele vai dizer que o homem cujo coração foi cativado pela mulher que ele ama, sonha com ela à noite, tenda sobre sua mira e apreensão quando se levanta, distrai-se com ela ao sentar-se à mesa, anda com ela quando viaja, ela repousa seu peito e seu coração confia nela, o que força a todos a confessar que o curso de sua afeição com a poderosa corrente despeja-se com abundância de fluxo e vigor. Então, a gente vê que os puritanos, né, eles davam forte ênfase, né, tratavam muito bem, né, as suas esposas, a cativavam, né, e nós devemos aprender, né, com eles, né, nós devemos trazer isso para as nossas vidas, né, os solteiros, né, devem tomar esses exemplos, né, e os casados de igual, né? Então, nós vemos que seria, né, uma falácia, né, uma mentira descabida, dizendo que os puritanos eles eram pessoas reprimidas, né, ou tímidas, né, quando o assunto se tratava de sexo no casamento, né? E toda controvérsia, né, que os puritanos eles estavam envolvidos, ela existia um contexto histórico, né, um pano de fundo por trás, né? E com o sexo não era algo diferente, né? Então eles lutaram, né, contra o posicionamento da Igreja Católica medieval também, né? Então, né, eles se opuseram, né, aos católicos, né? E os católicos pensavam a respeito do sexo, né, de uma maneira totalmente contrária às escrituras, né? E nós vamos ver, né, como esses católicos pensavam, né, e a rejeição puritana, né, a essa ideia. Então, os puritanos, eles lutaram, né, contra uma tradição católica que havia persistido por pelo menos ali 10 séculos, né, e a compreensão dominante da Igreja Católica era de que o amor sexual em si era algo mal, era algo pecaminoso, né, e não cessava de ser assim, ainda que seu objeto fosse o cônjuge, né, da pessoa. Então, ou seja, para os católicos, até mesmo sexo entre casados era visto como algo mal, né? Era visto como uma aberração, era visto como algo pecaminoso. Né, nós tratamos o sexo como algo mal, desde que praticado fora do casamento, né? Mas para os católicos ali, medievais, mesmo ele sendo praticado entre homem e mulher dentro do casamento, era algo totalmente pecaminoso e totalmente
totalmente mal. E nós temos alguns pais da igreja, né, que têm um pensamento um tanto equivocado, né, em relação a essa questão do sexo, né. Tertuliano e Ambrósio, dois pais, né, da igreja, né, eles preferiam a extinção da raça humana, né, à sua propagação pelo pecado. Ou seja, para eles, né, o meio de reprodução era algo pecaminoso, né? Então, para eles era melhor que a raça humana fosse toda extinta ao, ao ver que ela seria reproduzida por meio do sexo. Para Agostinho, né, também um pai da igreja, né, amado por católicos e protestantes, né, a gente vê também que ele teve seus erros também, né, e para ele o ato sexual era inocente, mas a paixão que sempre acompanha era algo pecaminoso. Ou seja, a motivação do sexo ela sempre seria errada, né? O sexo em si ele seria bom, mas o que te levava a praticar o ato sexual seria sempre errado. E Tomás de Aquino, né, ele também, né, ele vai, né, ele também objeta, né, contra o ato sexual. Irmão Felipe, você está com a Bíblia aí, você pode ler Mateus 19:12 para a gente? Posso sim, Mateus 19, verso 12, né? Isso. Mateus 19, 12. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmo por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba-o. Então, nesse texto que o irmão Felipe ele acabou de ler, né? Orígenes, também outro pai da igreja, ele tomou esse texto de uma maneira tão literal, né? Ele pegou ali o sentido do texto como se fosse algo real mesmo, e ele se castrou, né? Antes de ser ordenado, né? E a gente vai ver aqui mais para frente, ao longo desse diálogo aqui, que o porquê ele fez isso, né? Porque eles tinham a ideia, né, de que pessoas que eram celibatárias, né, eram pessoas superiores àquelas que se davam em casamento. Então toda a rejeição, né, que eles tinham do sexo, né, ela resulta, né, numa glorificação não só do celibato, né, como também da virgindade. Então, Agostinho, né, ele frequentemente ele elogiava, né, cônjuges que se abstinham do sexo, né? Ou seja, para Agostinho, se a pessoa era casada e se ela se abdicava do sexo, né, que era algo do direito dela, Agostinho elogiava essas pessoas que se mantinham distante do sexo, ele constantemente elogiava, né, louvava essas pessoas. Jerônimo ele vai dizer que o benefício do casamento é que ele produz virgens e também afirmou que enquanto houve santos casados, esses sempre permaneceram virgens, né? O que é algo um tanto quanto estranho, né? Que o homem, né? O homem, né? Ele, a partir lá de Noé, depois do dilúvio, ele recebeu, né? A ordem de se multiplicar, né? Então a gente vê esses pais, né, da igreja, né? Os pais apostólicos louvando pessoas que se mantinham virgens mesmo dentro do casamento, parece não beira a loucura, né? E vai contra aquilo que Deus nos ordenou, né? De encher e de multiplicar a terra.
Então para eles, né, sexo dentro do casamento era algo totalmente pecaminoso e se abster era algo louvável, né? Então eles colocavam a virgindade como superior ao casamento, né? Então, então vocês podem, na visão deles, né, podem sim casar, casem-se, mas se mantenham, né, virgens dentro do casamento, né? A julgar por esse pensamento, né, a raça humana, né, ela não teria se perpetuado como se perpetuou. Joviniano, ele vai ser excomungado, né, por ir contra essa ideia, né, ali sugerindo que o casamento ele não era algo pior na visão de Deus do que a virgindade. Eles tinham essa noção, né, de que o casamento era algo muito ruim, que a virgindade era o melhor caminho, que se manter, que se dedicar ao celibato era o melhor caminho. Então, se você se opusesse a essa ideia católica romana, que os puritanos se opuseram, você seria basicamente excomungado da igreja deles. Então, tamanho era o louvor, né, pela virgindade, né, que eles distorciam os textos, né, para o próprio bem deles. E a parábola do semeador ela é tratada da seguinte maneira: um texto totalmente aplicado ao que eles pensavam. Então, a colheita de 30 por 1, ela vai representar o casamento, na visão deles. E a colheita de 60 por 1, ela representaria a viuvez. E a colheita de 100 por 1, ela representa a virgindade. E no Concílio de Trento, né, que aconteceu, o Concílio de Trento, conhecido aí como o Concílio da Contra-Reforma, né, aconteceu ali no período de 1562 a 1563, esse aqui é o terceiro período, ele vai dizer que se alguém disser que o estado de matrimônio deve ser preferido ao estado de virgindade ou de celibato, e que não é melhor nem mais feliz manter-se em virgindade ou celibato que casasse seja excomungado. Ou seja, isso aqui é a própria doutrina da Igreja Católica, né, que está dizendo que se você considerar o casamento como superior a manter-se virgem ou se dar ao celibato, você deve ser excomungado, né, e considerado ali um herege, né. Para os irmãos, depois eu posso colocar o link, né, dessa citação do catecismo lá no grupo, para vocês estarem conferindo. Então, o que nós entendemos por isso, né? Enquanto os católicos eles louvavam, né, a virgindade, né, o casamento, né, era visto como algo totalmente ruim, totalmente pecaminoso, que praticamente para eles era uma blasfêmia contra Deus. Casar, né, e ter relações sexuais dentro do casamento. Ambrósio ele vai dizer que as pessoas casadas devem corar de vergonha com o estado que estão vivendo. Qual estado que é esse, né? Se você está casado e vive uma vida sexual de modo ativa, né? Você deve se envergonhar por isso. É isso que Ambrósio tá nos dizendo, né? E tamanha era essa viagem, né, que eles tinham, né? Que Crisóstomo ele disse que Adão e Eva não poderiam ter tido relações sexuais, né, antes da queda, somente pós queda. E parecem coisas de filme mesmo, porque Orígenes ele concordava com Crisóstomo e ainda acrescentava, né,
para a teoria de que se o pecado não houvesse entrado no mundo, a raça humana iria ter se propagado de alguma maneira angélica, misteriosa, em vez de pela união sexual. Então, é basicamente uma viagem, né? Os caras estavam realmente viajando para terem ideias como essa. Gregório de Nissa, ele vai dizer que Adão e Eva haviam sido criados originalmente sem desejo sexual e que se a queda não tivesse acontecido, a raça humana ter-se-ia reproduzido por alguma modalidade de vegetação inofensiva. Praticamente está dizendo que o sexo seria por telepatia. Isso que é a ideia desses pais. Uma ideia totalmente viajada, uma mente totalmente fértil, né? E lá em Gênesis 2:24, né, vai dizer que por isso deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher, tornando-se dois uma só carne, né? Fazendo coro aquele texto também de 1 Coríntios 7, que eu havia lido aqui, né, de que se o homem, né, e a mulher, eles são uma só carne, né, eles devem viver um para o outro, né, e consequentemente eles teriam, né, essa união sexual. Os irmãos têm alguma coisa, comentário, alguma pergunta? Podem fazer perguntas, se eu não souber, aí o Felipe também responde. Não. Irmão, Pode falar. Só queria dizer que quando esse povo vai escrever essas coisas, ele devia estar muito naquela fase de quintana pra fazer, né? Podia ser. Bem viajado, cara. Bem viajado essa ideia deles, né? Até na ficção científica, né? É meio estranho se colocar isso. Então, agora a gente viu, né, toda a ideia ali, né, dos católicos medievais, né? Agora a gente entra na rejeição puritana, a atitude, né, dos católicos medievais, né? Então, os puritanos, claro, né, eles se opuseram a essas ideias um tanto quanto esquisitas, né? E afirmavam que aquilo que os católicos negavam, né, e eles também negavam aquelas coisas que os católicos tradicionalmente haviam afirmado. Então, se os católicos negavam, né, os puritanos eles iam totalmente na contramão, né, e oferecendo algo que havia sustento, né, pelas escrituras, né. Esses debates também, né, a respeito dessa questão do sexo, eles aconteceram também face a face, né? Eles viveram ali na mesma época, né? O William Tyndale, né? Que viveu ali no século XVI, que ele é um dos precursores, né? Do puritanismo. Alguns livros vai trazer que ele foi, né, um dos primeiros, né? Puritanos. E no debate, né, contra o católico Thomas More, ele vai dizer que os ministros, né, eles eram livres para casar e que Paulo havia os ordenado a isso, né, fazendo uso do texto de 1 Timóteo 3:2. Fabrício, está com a tua Bíblia aí? Pode ler 1 Timóteo 3:2 para a gente? Opa, peraí, 1 Timóteo 3:2. Timóteo 3:2. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Então, Tyndale, né, ele se usava, né, desse texto, né, para dizer que ministros, né, bispos, né, eles podem, né,
se casar, né? Não só podem, como devem, né? E os puritanos, eles também diziam que a proibição católica do sexo era algo totalmente do diabo, né? Era algo totalmente demoníaco. Enquanto os católicos falavam que o sexo era algo pecaminoso, os puritanos ouviam, né, na mesma era, dizendo que o que eles ensinavam sobre o sexo era uma doutrina de demônio. William Gold, ele vai dizer, né, que se considera a proibição do casamento uma doutrina de demônios, pois é uma doutrina contrária à palavra de Deus, né? Ou seja, tudo aquilo que vai, né, contra aquilo que a palavra do Senhor nos ensina, né? Nada mais que doutrinas e ensinamentos do diabo. Thomas Gattaker, ele vai dizer, né, que o leito do matrimônio é em si livre de impureza. Mas diz o espírito de Satanás falando por esses homens, ou melhor, bestas, o casamento é desonroso, né? Então, Thomas Gattaker está falando aqui, né, que o leito, né, matrimonial, né, é algo livre de impureza, né? Mas esses homens, né, ou seja, os católicos medievais, né, usados, né, pelo demônio, eles dizem, né, que o casamento é algo na qual você tem que se envergonhar, né? Erasmo também, né, bem conhecido aí dentro da teologia reformada, né, por conta dos diálogos ali com Lutero, né, em sua obra sobre o casamento, né, ele louvava, né, como o ideal o casamento na qual marido e mulher aprendiam a viver sem relação sexual. Então, para ele, o casamento ideal, o casamento perfeito, era esse, em que homem e mulher se abdicavam das relações sexuais. John Cotton, um puritano da Nova Inglaterra, né, em seu sermão, indo contra essa ideia de Erasmo, ele sustentava a ideia, né, de que onde ele chama a abstinência do sexo, né, de os ditames de uma mente cega, né, e não daquele Santo Espírito que diz, não é bom que o homem esteja só, né, fazendo cura ali a Gênesis 2, 18, né, o homem ele foi o sexo, né, ele foi criado, né, para homem e mulher, né, se deleitar, né, e glorificar a Deus ali no casamento, né. Então, ir contra isso, né, é fruto, né, de uma mente de uma mente cega, né. Os católicos também, eles insistiam que no celibato, né, era a condição, né, para que eles fossem ordenados, né. Então, tipo, se eu quero ser um ministro, né, eu devo ser um celibato, né. Isso era a condição, né, para ser ministro ali do Evangelho. William Gold, mais uma vez, né, ele vai chamar isso, né, de uma coibição impura e tirânica da Igreja de Roma, né. Fazer com que seus ministros, né, tenham essa ideia em mente, né, é uma tirania, né, e como a gente viu, né, o William Tyndale, citando o 1 Timóteo 3:2, né, é um texto que nos prova, né, que mostra, né, que ministros devem se casar, né, e dizer ao contrário disso é ir contra, né, a palavra revelada de nosso Senhor. Né. E essa questão, né, dos ministros serem celibatos, né, é sustentada, né, pelo Concílio de Trento, né, no Cânon 9,
na doutrina do sacramento e do matrimônio. E para os católicos também, a virgindade era algo superior ao casamento, né? Como eu já tinha mencionado lá atrás, né? E para os puritanos, a condição de casado, né, é um estado muito mais excelente que a condição da vida de solteiro. Então, eles iam totalmente contra a ideia católica, enquanto que os católicos, né, ser celibato, ser virgem, né, era algo maravilhoso, era melhor que casar, né, com os puritanos não. Casar é melhor do que estar, do que estar solteiros, né. Então, para os católicos, a relação sexual era um resultado da queda, né. Então, no paraíso, né, para eles, os católicos, né, não havia relação sexual entre Adão e Eva. Ela só veio depois da queda. Mas para os puritanos já havia sim, né, no paraíso, né, e para eles o casamento, né, foi ordenado por Deus, né, ou seja, mesmo antes da queda, né, lançando o texto de Gênesis 2, 24, né, portanto, né, deixará o homem, né, o seu pai e sua mãe, e unirá sua mulher, né. Então, para eles, essa união sexual, ela já vem antes da queda, né, não pós-queda, como ensinavam os católicos. Os irmãos têm alguma pergunta, algum acréscimo para ser feito, fiquem à vontade. Aproveitando a deixa aí, Ailton, é interessante observar que, se por um lado eles falam do casamento de uma forma bela, né, principalmente a relação sexual como um poema e tal, por outro lado a gente percebe a dureza com que eles tratam aqueles que destratam o casamento, né? Quando eles vão falar de católico, que William Gold falou sobre ser doutrina de demônios, outro puritano disse que tinha que ter um espírito de Satanás para poder falar contra a sexualidade dentro do casamento. Então, aplicando para nós hoje, além dessa visão errada que o catolicismo ainda mantém, né, eu acho que a gente também deveria ter esse zelo bíblico de perceber a feiura que é dizer ou destratar o casamento, né? Principalmente a relação sexual. Por exemplo, quando a gente escuta essas músicas de funk, ou então essas imoralidades que são continuamente introduzidas na sociedade, a gente deveria ter esse zelo de saber que aquilo está tendo uma apresentação feia do que o sexo é, entendeu? E por outro lado, a gente entender que a sexualidade é de fato uma coisa bela, né? Por exemplo, como você citou aí a visão deles no casamento, sexualidade antes da queda do homem, eles comentaram que isso significa que quando Deus ordenou a relação sexual, isso foi dentro do jardim de delícias, né? Então eles sempre apontavam para esse fato de ter uma alegria, um prazer genuíno na sexualidade e uma beleza que foi constituída por Deus nisso. E hoje em dia, geralmente, quando as pessoas até falam sobre casamento, até mesmo cristãos, eles geralmente falam apenas contra a imoralidade e não conseguem descrever a beleza bíblica apresentada por Deus, né, com relação ao sexo. Então eles acabam, por exemplo, beleza, eles são contra a pornografia, são contra a imoralidade sexual apresentada pela pornografia, mas eles acham que se casarem, então eles podem manter a mesma coisa que a pornografia ensina dentro do casamento. Então eles engolem a sexualidade feia e imoral e acham que se tornam legalizado dentro do casamento. Ou seja, eles não têm uma visão bela do sexo, né? Não têm uma visão correta, prazerosa e de dar prazer, de servir ao próximo. Pelo contrário, eles apenas acham que dentro do casamento aquilo que era errado se torna legalizado. Eles não conseguem sair de uma visão feia para uma visão bela, simplesmente de uma visão legal para uma visão ilegal. Então os puritanos eles conseguiram manter as duas frentes, né? Tanto eles eram contra a visão errada sobre sexo, mas também eles ensinaram muito a favor acerca de uma visão bela e bíblica sobre sexo, a ponto de que você vai conseguir entender por que é proibido fora do casamento. Aí o Israel tem uma pergunta aí nos comentários, Ailton. Sim.
Também tem uma pergunta. Diga. Essa visão dos pais da igreja, né? Essa visão católica a respeito do casamento, né? Como um erro. Essa distorção dos textos, né? Como foi falado. Eles usavam isso, né? Essa visão deles era para defender o celibato do ministro, ou ela abrangia, na realidade, o celibato do ministro? Ela era abrangente, né? Porque constantemente era falado, né, por eles que as pessoas, mesmo que casadas, né, elas deveriam manter uma vida sem relações, né, sexuais, né, porque para eles enxergam, né, como se fosse um ato, né, de pecado, algo feio, algo que as pessoas deveriam, de fato, se envergonharem. Então, eu creio, né, que era extensivo, né, a todos, né, e os ministros, né, eles adotavam o celibato, né, como se fosse uma revelação, né, de Deus, né, para que eles fossem chamados, né, ao ministério, eles deveriam manter, né, essa vida pura. Assim, entendi. É porque, como eu não adentrei a história, né, a respeito do que os pais da igreja, né, como foi falado aqui, pensavam a respeito, você tem um entendimento de que, eu tinha entendimento, na realidade, que era mais para uma defesa do celibato do ministro, né? Porque hoje, né, hoje, sem conhecer a história, para isso que é nisso que aponta, né, na realidade. Mas entendi sim. Ok. Qual que é a pergunta aí, Israel? A pergunta que ele fez é se pode haver uma abstinência, né, do sexo dentro do casamento no consenso dos dois, né, do cônjuge. Então, aí é o que Paulo vai dizer, né, que no versículo 5, né, e 1 Coríntios 7, né, não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, né, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntares, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência, né? Então, Paulo parece, né, nos oferecer aqui, né, que somente, né, em casos de oração, né, que não deveria ser algo prolongado, né, que deve ser consentimento mútuo, né, entre os dois, né, e muito a gente pode entender, né, porque Paulo não cita, né, porque Paulo não dá esse aval para ser algo demorado, né? Até porque Satanás, né, não se use desse artifício. Então, Paulo parece nos oferecer, sim, que por um tempo, né, desde que para se dedicarem à oração, né, mas já não ficarem por muito tempo, né, para não dar lugar ao diabo. Mais alguma pergunta, mais algum questionamento, algum acréscimo, um comentário? Então, seguiremos. Então, já que a gente entra aqui também, né, a entrar aqui na afirmação puritana do casamento, né, em que os puritanos eles responderam à doutrina católica, né. Pegando aqui uma citação de Thomas Gatkey, ele vai dizer, né, que não há sociedade mais próxima, mais inteira,
mais necessária, mais gentil, mais agradável, mais confortável, mais constante, mais contínua do que a sociedade entre homem e mulher, a principal raiz, fonte e padrão de todas as outras sociedades, né? Ou seja, né, Thomas Gatt está falando aqui que o pilar da sociedade, né, é constituído em mulher, né? Tire isso, né, e coloque casais, né, compostos por mesmo sexo, né, que são uma aberração, né, você não terá mais uma sociedade, né? Você destrói a sociedade quando você tira ah, a família, né, que foi instituída por Deus, que é homem e mulher. Você tira isso, né, a sociedade, né, ela acaba declinando, né? Então, Gato, que ele vai nos dizer, né, que o casamento é uma das maiores bênçãos exteriores, né, que o homem ele goza neste mundo, né? Ou seja, para os puritanos, o casamento era uma dádiva, né? Como o Felipe colocou no comentário dele anterior, né? Foi dado, né? Foi dado ali no jardim, né? E o casamento, né? Era algo, o sexo no casamento, o casamento em si é algo bom, né? As pessoas hoje têm uma visão secularizada do casamento, né? Quando você chega com a notícia que você vai se casar, né? Você chega todo feliz, vou me casar, né? Vem aqueles para colocar, dar um banho de água fria no sujeito, né? Dizendo, né? Agora sua vida acaba, né? Agora sua vida vai entrar numa desgraça, né? Porque agora você vai se casar, né? Você está indo para a forca. É isso, né? Que as pessoas aí fora têm em mente, né? Sobre o casamento. Né? Mas para os puritanos, né? Era totalmente diferente, né? O casamento, né, é uma das melhores coisas que o homem goza, né, goza nessa vida, né? Quando ele se une ali quando o homem se une ali com a sua mulher, né, se torna uma só carne, né? E ambos agora vão glorificar a Deus, né, junto, né? Então, no ideal puritano existia a ideia, né, também de se casar com um amigo, né? Um puritano, né, ele vai escrever que unis após a um amigo, né? Para eles também tinha essa questão, né? Não era bom, né, que se casasse com estranho. Eles incentivavam esse casamento, né, entre amigos, né? Richard Baxter, né, é um puritano bem conhecido aí, né? Ele vai dizer que é uma misericórdia ter um amigo fiel que lhe ama inteiramente, a quem você pode abrir sua mente e comunicar suas preocupações. E é uma misericórdia ter tão perto um amigo para ser um ajudador da sua alma e suscitar em você a graça de Deus, né? Nada melhor, né, do que aos homens, né? Nada melhor aos homens do que casar-se com sua amiga, né? E as mulheres de igual modo, né? Nada melhor que se casar, né? Com um amigo, né? Alguém, né, que você vai ter ali para confiar, né? Durante todos os dias da sua vida, né? Então, e a gente vê agora também a virtude do sexo dos puritanos, né? No casamento, né? Que eles falavam que era uma virtude. Então, ao contrário, né, dos católicos, né, os puritanos, né, eles endosavam, né, a prática sexual, né, dentro do casamento. Eles incentivavam, né, essa prática, né, sexual, né, essa relação, né. E nos escritos deles, né, o sexo é sempre afirmado como algo bom. William Gould, né, ele referiu-se à união física como um dos mais apropriados e essenciais atos do casamento, né? Indo contra a ideia católica de que se você casasse, você deveria se manter virgem, manter-se puro, né? A segunda doutrina católica, né?
William Gold, né, ele falava que a união sexual era essencial, né, pro casamento. William Ames, um puritano bem conhecido, né, ele vai dizer que é um dever do matrimônio a mútua comunhão dos corpos. Ou seja, se vocês casaram, né, tenham uma vida sexual ativa, né, é para isso, né, que o sexo foi criado, né, para se usufruir dele, né, dentro do casamento. É claro, é claro. Então, o sexo e casamentos, né, e casamento, eles estão ligados, né, é a união sexual entre as pessoas. Então, um não existe sem o outro, né? Um não sobrevive sem o outro. É praticamente um sinônimo, sexo e casamento. Para William Perkins, o casamento é a conjunção legal de duas pessoas casadas, isto é, de um homem e uma mulher, uma só carne. Ou seja, é natural que pessoas casadas se unam sexualmente. Faz parte do pacote, né? Quando você se casa, naturalmente, né, que você tem relações com sua esposa. Uma coisa está ligada na outra, né? É a ordem lógica, né? A ordem natural das coisas. Então, para os puritanos, o sexo no casamento ele também deveria ser exuberante, né? Ou seja, né, as pessoas deviam se fartar do sexo, né, no casamento, deviam aproveitar o seu casamento e se satisfazerem um ao outro, né? William Gold, mais uma vez citando aqui, ele diz que as pessoas casadas elas deveriam engajar-se no sexo de boa vontade e com prazer, voluntária, pronta e jubilosamente. Então, os puritanos eles não faziam dicotomia, né, quanto ao sexo, né? Aquela velha divisão, né, que nós fazemos entre o que é sagrado e entre o que é profano. Para eles, o sexo era para servir ao bem-estar humano, né? Homem e mulher, quando tem relações sexuais no casamento, eles estão servindo um ao outro, né? E estão glorificando a Deus, né? Quando estão ali praticando, né? O ato sexual, que aos olhos de Deus é bom dentro do casamento. Então, aquele... Sim. O Fabrício fez uma pergunta aqui nos comentários. Ele perguntou o seguinte: irmão, os ministros ensinavam isso nos seus sermões e aplicavam aos jovens? Eles mostravam que a solteirice deveria ser vivida para a glória de Deus e, ao mesmo tempo, mostrava que, mesmo no casamento, eles poderiam também viver honrando a Deus, desse modo, preparando os jovens para isso? Há uma pergunta com relação aos puritanos, né? Como é que eles aplicavam esse sistema aos jovens? Deixa eu ler aqui, eu estou aqui no chat para alguém ler de novo. Então, primeiramente, né, os ministros ensinavam isso nos seus sermões, e aplicava sim, né, nos sermões eles aplicavam isso, né, que a gente viu aqui um puritano, né, citando, né, indo, né, contra a doutrina católica. Então, eles ensinavam isso nos seus sermões, né, eles ensinavam isso nas igrejas, né. Agora, outra parte, eles mostravam que a solteirice deveria ser vivida para a glória de Deus e, ao mesmo tempo, mostravam que, mesmo no casamento, eles poderiam também viver honrando a Deus. Então, os puritanos, eles sempre ensinaram, né, que toda a vida, né, ela deve ser vivida coronel, né, uma vida na face, né, em face, né, de Deus, né, independente do que você fizesse, né, independente de onde você era chamado, né, a viver, né, os puritanos ensinavam que as pessoas deveriam viver, né, para a glória
a glória de Deus, né? Então, não seria diferente, né, para com os solteiros. Quanto à questão, eles viam, né, o casamento, né, como algo superior, né, à solteirice, né? E, de fato, né, com certeza, preparavam os seus jovens, né, para uma vida de casado, né? E, Felipe, você sabe essa resposta aí? Se os pais e os pastores se envolviam na escolha do cônjuge e acompanhavam eles até o casamento? Sim, eu tenho mais ou menos uma base, né? Geralmente eles ensinavam, com relação aos jovens, né? Eles ensinavam a como escolher. Então, geralmente os pastores, por exemplo, eles pregavam sermões. A gente tem sermões de alguns, como o Thomas Gataker, né? Que foi um dos que mais falou sobre isso. E ele fala principalmente essa questão, primeiro, da convivência, né? De ter uma amizade e tal, de ver a reputação dela na igreja. E então, depois que eles realmente firmavam, de certa forma, um compromisso, tinha a presença dos pais, dos pastores e também das igrejas. Por exemplo, quando eles iam firmar realmente o compromisso, durante 3 domingos seguidos, era o costume puritano na Inglaterra, eles eram apresentados à igreja, durante 3 domingos. Eles eram lembrados à igreja para que a igreja olhasse a reputação, visse quem eram eles, entendeu? Conhecesse, se lembrassem deles. Então, tinha esse envolvimento não apenas com o pai, não apenas com os pastores, mas com a congregação. Congregação é que eles tinham essa visão de testemunho muito mais forte do que a gente tem hoje, né? Por exemplo, testemunho de casamento, não era simplesmente eu saber que aquela pessoa casou, mas que quando ela casa na nossa presença, ela está firmando um compromisso com Deus e com a gente. Então, por isso que a igreja se sentia no direito, por exemplo, quando o marido estivesse desonrando a esposa, a igreja tinha o direito de falar com o esposo, com o marido, e prestar contas, porque ele casou na presença da igreja. Ele prometeu diante de Deus e diante da igreja. Então eles tinham uma visão muito forte nesse comprometimento dos membros da congregação, né? Então tinha tanto o acompanhamento pastoral, de uma forma mais especial, do pastor, e também esse comprometimento com a própria igreja local. Rapaz, que forte, hein? Valeu aí pela resposta, pessoal. Ajudou bastante aqui. Eles eram tão pesados que uma vez um rapaz foi disciplinado porque ele foi visto com uma moça debaixo de um pé de maçã no dia de domingo, viu? Sozinhos, hein? Foi disciplinado por conta disso. Eu imagino hoje em dia isso aqui em alguma congregação, né? Tipo, um casal, noivos ou pretende, né, casar, sendo apresentado 3 domingos. O pessoal, oxe, que é isso? Isso aí já é, como é? É muita invasão de privacidade. Mas bem interessante aí esse ponto sobre os puritanos e a visão deles sobre esse assunto. Muito obrigado aí. Amém. Então, seguindo, eu tinha falado a respeito da questão em que os puritanos eles não faziam de dicotomia, né, em relação ao sexo, né? Que o sexo era, né, para servir, né, ao bem-estar humano. Né? Então, trazendo aqui uma citação, ele vai dizer: aquele que usa essas felicidades exteriores do mundo, tal como esta do amor nupcial para a glória de Deus e para bons fins, será mais bem reputado que aquele que negligencia tão grandes bens que Deus livremente nos oferece, né? Então, os puritanos, eles aceitavam, né, que o sexo era uma dádiva de Deus, né? Enquanto os católicos romanos rejeitavam, né, essa ideia, né? Rejeitavam esse presente, né? Então, seguindo, e Deus, né? Deus não é alguém, né, que priva, né, as suas criaturas, né, das coisas boas, né? E o sexo, né, é uma delas, né? Então, e a gente vê que até mesmo os ímpios, né, eles se apropriam disso, né? O sexo não é algo exclusivo, né, para os cristãos. Até os ímpios, né, se beneficiam disso, né? Sempre trazendo a memória de vocês aqui, né?
que a gente está falando dentro de um contexto de casamento. Então, também na visão puritana, né, Deus criou o homem, né, como seres sexuais, né, e é por meio da união sexual, né, que o homem povoa, né, a terra, né, e não foi o próprio Deus que disse a Noé, né, para encher, né, a terra e multiplicar, lá em Gênesis 9, 7, pós-dilúvio. Quem somos nós, né, para irmos contra o mandamento, né, tão claro de Deus? Para William Perkins, o casamento, né, ele já havia sido, né, ordenado no paraíso, né, muito antes do homem vir a cair, né? E então, dito, né, todas essas coisas, né, os puritanos eles não eram pessoas liberais, né, quanto a atos, né, que fossem executados fora do casamento, né. Eles acreditavam que certas liberdades elas eram dadas somente aos casais, né, e podendo serem desfrutadas somente dentro do casamento. Felipe trouxe aí a questão do rapaz, né, que estava lá no debaixo da árvore, que ele foi punido por isso. Então fica bastante claro que eles tratavam com seriedade, né, essas questões, né. Eles ensinavam que as intimidades elas devem existir, mas somente dentro do casamento, né. Thomas Gatka ele vai dizer que o Espírito Santo permitiu alguns investimentos e comportamentos particulares a pessoas casadas entre si, que para outros podem parecer tontice, né? O mundo hoje vai contra essa ideia. Por exemplo, que beijos, né? O próprio ato sexual, ele não deve, você não precisa esperar o casamento. Isso é uma ideia idiota, a ideia de pessoas caretas. Você pode fazer isso antes e também pode fazer isso no casamento. É o que o mundo ensina. Mas para os puritanos, não. Para os puritanos, essas coisas elas eram guardadas somente para as pessoas casadas para poderem desfrutar dessas intimidades dentro do casamento. Então, para os puritanos, o sexo é um apetite natural e algo biológico que foi implantado pelo próprio Deus, né? Se ele tem essa vontade sexual, a mulher tem essa vontade, é porque o próprio Deus tem essa vontade e ambos devem se saciarem ali dentro do contexto que foi indicado. E para eles o sexo não era apenas algo físico, era algo que incluía tanto a mente, né, a emoção, né, e a alma, né, assim, né, como seus corpos, né. Então é necessário uma mente responsável, né, para a união sexual, né. O ato sexual não é algo robótico. E para eles o sexo é necessário, no casamento, né? E o casamento ele é o meio ordenado por Deus, né? Para satisfazer, né? O impulso, né? Sexual, né? 1 Coríntios 7, né? Versículos 1 a 12, né? Paulo vai falar, né? Quanto ao que me escrevesse, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido, né? Então, o casamento é também, né, para satisfazer, né, esse impulso que os homens têm. E Perkins, ele vai chamar o casamento, né, de um meio soberano, né, que Deus nos deu, né, para evitar, né, a fornicação. E o casamento é para satisfazer os desejos, né, uns dos outros, né. Aqui uns dos outros, né, é homem e mulher, né. O homem satisfazendo o desejo da sua mulher, a mulher satisfazendo o desejo do seu esposo. E os puritanos eles também ensinavam, né, que o sexo é algo privado, né? Não porque
é algo ruim, mas por causa, né, de sua natureza exclusiva, né, e essencial de um casal, né? E como é uma união total entre duas pessoas que se comprometeram, né, uma ao outra, né? Então o sexo, né, ele deve ser feito, né, de modo privado. Os puritanos, eles rejeitaram demonstrações eróticas em público, né, onde impulsos sexuais, né, dos outros poderiam ser inflamados, né. Então eles eram contra essa ideia, né, porque se ali as carícias ficassem, se esquentassem, né, isso poderia levar, né, um ao outro a pecar, né, porque os desejos, né, acabam se inflamando, né, e o irmão consequentemente acaba pecando. Então eles essa ideia, né? Também, né? Só que a demonstração sexual, né? Não era algo que eles excluíam, né? Desde que feita dentro do casamento, né? De modo privado, né? Na vida particular do casal, eles incentivavam essa demonstração. William Gold, né? Pesquise sobre William Gold, né? Falei muito dele aqui hoje. Pesquise sobre ele. Ele vai dizer que muito maior liberdade é concedida a marido e mulher quando estão a sós do que estão acompanhados. Isso aqui é muito fácil de entender, né? Quando o homem e a mulher eles estão sozinhos, né? Eles têm uma maior liberdade, né? Eles não precisam ficar, né, se refreando, né? Como se estivessem na vista de outras pessoas. Então, né, ele tá dizendo, né, que vocês têm um casamento, vocês têm a vida particular de vocês, né? Então, vocês não precisam fazer isso em público, né? Vão para suas casas, né? E se satisfaçam, né? Se deleitem, né? nessa vida sexual, né? Glorifiquem a Deus. Né? Então, para os puritanos, o sexo dentro do casamento era algo puro, era algo bom, era algo correto, era algo incentivado por eles. Né? Então, eles iam contra essa doutrina católica, né, que louvava a virgindade, né? Mas para os puritanos, essa virgindade, ela deve ser de fato mantida, né? Porém, até o casamento, né? E todo cristão, né? Óbvio, deve concordar com isso, né? Que as pessoas devem se manter puras até o dia do casamento, né? E depois, né? Que elas são unidas ali, né? Por Deus, né? Elas têm, né? Uma vida para desfrutar, né? Uma vida sexual ativa para poderem desfrutar, né? E glorificarem a Deus, né? Só para encerrar, né? Uma frase aqui vai dizer que a castidade é uma abstinência do sexo até casamento e após é amor ativo, honesto e dedicado. Ou seja, né? Se guardem até o dia do casamento, né? Mas depois que vocês se casarem, né? Se deem, né? Se doem em amor um pelo outro, né? Para isso, né? Que o casamento existe, né? Para isso que o sexo existe, né? Quer comais, né? Quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus, né? Com o casamento e o sexo dentro do casamento não é diferente, né? É isso aí, irmãos. Fiquem à vontade para comentar. Felipe, o povo aí. Ailton, essa última frase do William Gold, que eu gosto muito dela, né? Quando o William Gold ele fala que o marido e a mulher têm maior liberdade sozinhos do que quando acompanhados, né? E quando os puritanos mostram o desdém pela erotização pública, né? Eu acho isso legal porque a visão deles é o seguinte, que a erotização pública não valoriza o sexo da forma como deveria valorizar.
porque ele se torna mais intenso e melhor aproveitado no privado do que em público, né? Hoje em dia é o contrário, o pessoal acha que fazendo essas coisas de forma pública, tentando demonstrar isso de forma pública, principalmente nessa sociedade sexualizada, estão valorizando o sexo, mas é justamente o contrário. Eles não têm liberdade para fazer esse tipo de ato, eles estão desvalorizando, não estão aproveitando. Inclusive nos baile funk, nessa imoralidade sexual do funk, eles acham que estão curtindo o sexo, é justamente o contrário, né? Eles estão desvalorizando e fazendo em público que eles não podem, na verdade, tentando fazer em público, eles não fazem da forma como deveriam fazer no privado. Então esse desdém público deles é bem legal e faz com que a gente perceba que, na verdade, toda essa aparência sexual desvaloriza o sexo, quando ele pode ser bem mais valorizado de uma forma intensa no privado. Excelente. E a gente tem muito, né, que aprender com eles, né. Hoje só lembrando a vocês, né, que é só a primeira parte. Semana que vem a gente vai tratar do restante do capítulo, tem muito mais coisa, né? Um capítulo rico, né, como todo livro. Se não tem mais perguntas nem mais um comentário, né, deixei com o Felipe para poder estar encerrando.